Bom, pessoal, nós vamos resolver, né, aqui a nossa primeira questão, a alternativa A, né, na letra A, da atividade avaliativa de geometria analítica, né? A primeira questão lá, ele pede para a gente que nós devemos traçar um vetor A, né? E aí ele nos dá os pontos 3 e 4, tá? E ele também diz pra gente que existe nesse plano um ponto P. Esse ponto P, né, ele também tem que ser demonstrado lá. Além disso, ele pede na questão que nós devemos traçar um vetor, né, que no caso seria um vetor equivalente ao vetor A, saindo do ponto P. E além disso também ele nos pede o módulo, né? Que no caso o módulo seria o tamanho, né, do vetor A. Bom, em primeiro passo aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos desenhar, né? Fazer um plano cartesiano e desenhar, no caso no plano cartesiano, a representação do vetor A e também desse ponto P. Lembrando que todas as vezes que nós temos esse sinalzinho aqui, como se fosse uma chavezinha para lá e uma para cá, tipo um sinal de maior e menor, significa dizer que isso é um vetor. Também eu poderia representar um vetor com a letra e uma setinha em cima, tá bom? Bom, então aqui no nosso plano cartesiano, né, nós temos as nossas duas coordenadas, tá? Nós temos aqui a nossa coordenada y e também nós vamos ter a coordenada x, né? Tendo y e x, nós vamos traçar então esses pontos aqui, né? Nós temos que o vetor A, todas as vezes que um vetor só dá pra gente na informação da questão a coordenada x e y, no caso aqui 3 é a coordenada x e 4 é a coordenada y, isso significa dizer que este vetor ele está saindo da origem. Ou seja, esses pontos 3 e 4 eles são a extremidade do nosso vetor, né? Então nós temos aqui os pontos 3 na coordenada x, que vai ser 1, 2, 3, né? 3 é a coordenada x. E na coordenada y, o vetor A tem o ponto 1, 2, 3, 4. Vai ter o ponto 4. Ou seja, agora nós vamos traçar, né, retas perpendiculares tracejadas para poder representar esse nosso vetor, né, a partir dos pontos 3 e 4, que são a extremidade, e partindo da origem. Então, seria, né, um vetor que chegaria nessa posição bem aqui. Esse é o ponto 3 e 4. O nosso vetor ele sai da origem e se dirige ao nosso ponto 3 e 4. Tá? Eu peço desculpa para vocês porque o meu piloto ele não tá muito legal. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer em vermelho, que é pra gente poder conseguir uma visualização melhor aí de vocês, tá? Nós temos aqui a nossa coordenada, o nosso plano, né? O nosso plano XY, tá? E aí nós temos o ponto 3 na coordenada X, que vai ser esse ponto bem aqui. E nós temos o ponto 4 na coordenada Y, que vai ser esse outro ponto bem aqui, tá? A união entre esses dois pontos vai nos dar a extremidade do vetor A. Então, vai ser bem aqui nesse ponto. Este ponto, ele vai ser a nossa extremidade, né?
Considerando então que nós já sabemos, o nosso vetor A sai da origem bem aqui, que é 0, e aí ele se destina ao ponto 3 e 4. Essa aqui é a nossa representação do vetor A. Esse aqui é o vetor A, que sai da origem e chega ao ponto 3 e 4. Três na coordenada x e 4 na coordenada y, tá? E também nós temos o nosso ponto P, né? O nosso ponto P, ele representa 2 na coordenada x e 1 na nossa coordenada y. Então vai ser 2, vai ser esse ponto aqui em x, e esse ponto 1, né, na coordenada y. Então, esse ponto P, ele vai estar localizado bem aqui, ó. Bem aqui é o nosso ponto P, tá bom? O que é que a questão está pedindo para a gente? A questão está nos pedindo para traçar um vetor equivalente a esse vetor A, sendo que ele esteja saindo do ponto P. O que nós vamos fazer aqui? É como se nós fôssemos pegar esse vetor A e nós vamos trasladar ele para cá, para ele sair do ponto P, e aí ele vai ter uma nova origem e, consequentemente, um novo ponto final, vamos dizer assim, né? Que seria a extremidade do vetor A, equivalente a esse que está saindo da origem. Então, se nós observarmos aqui, para que eu possa trazer esse nosso ponto de origem para cá, para o P, eu vou aumentar uma unidade em Y e vou aumentar 2 unidades em X em relação ao nosso ponto de origem, que no caso aqui é o 0, né? Então, o que seria a gente fazer isso de uma maneira algébrica ou matemática, né? Não vai ser algébrica. Aqui, o que seria isso? É como se nós fôssemos pegar as coordenadas do nosso ponto A, tá? E somássemos com as coordenadas do nosso ponto P. O que isso vai fazer? Vai fazer com que a extremidade do vetor A, que está no ponto 3 e no ponto 4, vai ficar em um outro ponto, né? E essa outra posição que ele vai ficar vai ser 2 unidades a mais no eixo X e 1 unidade a mais no eixo Y. É como se nós fôssemos fazer uma soma direta aqui, ó. Tá? Eu vou somar, né? Então, o nosso vetor A, tá? Equivalente, vou até colocar aqui equivalente. Quem vai ser o nosso vetor A equivalente? Ele vai ser a soma da coordenada do vetor A em X, que é 3, com a coordenada do ponto P em X também, que é 2. 3 mais 2 é igual a 5, tá? 3 mais 2 vai ser igual a 5, né? E, no caso, esse é o nosso ponto no eixo X. Agora, nós vamos calcular o ponto no eixo Y. Vai ser o representante de A em Y, que é 4, mais 1, que é a posição do ponto P em Y. 4 mais 1 dá 5 também. Então, esses pontos aqui, eles vão ser os pontos da extremidade do meu vetor A, equivalente a esse mesmo vetor que sai aqui da origem, porém, ele vai ser saindo, né, do nosso ponto P. Certo? Então, representando isso aqui no nosso plano cartesiano, o que seria dizer que um vetor A vai ter a extremidade nos pontos 5 e 5. Ou seja, aqui vai ser o ponto 5 no Y, né? Aqui vai ser o 4. E aqui vai ser o ponto 5, né? Aqui no nosso eixo X. Então, nós vamos unir esses dois pontos através de tracejados, né? Paralelos
ao plano. Isso aqui não tá legal, peraí que eu vou corrigir. Então, esse novo ponto aqui, ele vai ser o nosso ponto, né? Que vai ser a extremidade do vetor equivalente a esse que está aqui na origem. Deixa eu só arredar essa informação mais para cá. Esse ponto aqui, ele é o vetor A com extremidade no ponto 3 e 4, tá? Saindo da origem. O nosso vetor equivalente, ele vai sair do ponto P e seguir na nossa direção, né? Ele vai seguir na nossa direção 5 e 5 conforme a gente obteve aqui nesse resultado. Então, este vetor aqui, ele também vai ser um vetor A. Porém, ele vai ser um vetor A equivalente ao que está saindo da origem e ele está posicionado nos pontos, né? Aí, olha só, a extremidade dele está nos pontos 5 e 5, tá? Essa é a extremidade, tá? E aí está saindo aqui do ponto, né? P, correto? Então, essa é a forma de representar isso no plano. A questão também pede para a gente que nós devemos fazer a representação do módulo de A. O módulo de A, ele é obtido sempre que nós temos dois vetores equivalentes. A gente usa aquele vetor que está saindo da origem, porque aqui é simplesmente aplicado o teorema de Pitágoras. Este vetor que está saindo da origem, se destinando a esses dois pontos aqui, 3 e 4, ele forma um triângulo retângulo, tá? Com o nosso eixo X. E aí, a partir dessas informações, nós podemos aqui traçar um teorema de Pitágoras, né? Onde nós temos os dois catetos e nós queremos saber quem é a hipotenusa, que é justamente o módulo, né, do nosso vetor. Então, a nossa hipotenusa, ela vai ser representada pelo vetor A, tá? Então, nós vamos dizer que o módulo de A ao quadrado vai ser igual a o primeiro cateto ao quadrado, que é esse aqui, né? Ele mede 3, tá? Ao quadrado, mais o outro cateto. O outro cateto, ele é esse aqui, né? De 0 a 4. É como se fosse uma imagem dele aqui em Y. Mais 4 ao quadrado, tá? Resolvendo isso daqui, né? Como é que a gente vai fazer? Esse módulo de A, esse expoente 2 vai passar para o lado de lá em forma de raiz. Então, vai ficar da seguinte forma. Raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Solucionando isso daqui, nós vamos ter que o módulo do vetor A vai ser igual a raiz de 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 é igual a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 é igual a 5. 5 o quê? Né? 5 unidades de comprimento. Porque aqui o vetor, o módulo de um vetor, ele é um tamanho, tá? Então, por esse motivo, nós vamos representar. Se, por exemplo, aqui fossem 3 metros e 4 metros, a resposta seria 5 metros. Como ele não diz pra gente qual é a unidade medida, então nós vamos usar 5 unidades de comprimento. Essa é a resolução da nossa questão primeira, né? A primeira questão, letra A.